Obrigado, presidente. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui ao lado desse amigo, desse grande amigo e grande rubro-negro que é o Cacau. Eu não vou gastar muito tempo falando de mim, apesar do Cacau ter pedido insistentemente, que a gente faz isso quando a gente é solteiro, né? Depois que a gente casa, a gente para de falar da gente e começa a falar do que a gente quer fazer da vida. Então, em primeiro lugar, eu queria falar que eu estou na chapa branca porque eu acredito no projeto do Cacau. Eu acho que o Flamengo vai mal, o Flamengo vai mal no futebol, evidente, o Flamengo vai mal no esporte olímpico, né? Só restou a equipe de basquete, tradicionais equipes que a gente tinha foram extinguidas, foram acabadas, terminadas. O Guilherme depois vai falar um pouco sobre isso. O Flagávia, que o nosso amigo Luiz também vai falar depois, está absolutamente num estado muito pior do que o Cacau deixou quando foi vice-presidente, saindo com 80% de aprovação dos sócios. Então, as áreas de negócios, quer dizer, onde o Flamengo tem receita, onde o Flamengo tem que apresentar resultado, eu não estou falando de resultado financeiro, estou falando de resultado esportivo, de resultado para o sócio no Flagávia, por exemplo, do pai que quer o seu filho numa escolinha de qualidade, quer o seu filho nadando numa piscina olímpica, que nós não temos há 3 anos, é esse resultado que a gente tem que buscar. A área de planejamento e finanças, assim como marketing, são áreas que elas transpassam essas unidades de negócio, elas transpassam o esporte olímpico, o futebol, né? Vamos falar também do remo e o Flagávia. O que a gente está imaginando para frente, né? A gente vai acabar com um profissionalismo que está se tentando implantar no Flamengo? Não, né? A imprensa sempre me pergunta: Marcelo, você vai acabar com essa política de profissionalismo, de diretores, de uma gestão como eles estão vendendo? Eu falei, não, de forma alguma. A nossa ideia o Cacau já falou isso várias vezes, o Flamengo tem que ser gerido como uma empresa, mas o Flamengo não é uma empresa. O Flamengo não busca resultados financeiros, o Flamengo não busca o lucro, o Flamengo tem que buscar ser campeão no futebol, ser campeão no esporte olímpico, atrair mais sócios para o Flagávia, ter uma estrutura adequada, é isso que a gente tem que buscar. Então, a gestão profissional, ela vai continuar, só que ela vai continuar de uma forma diferente do que é hoje, porque hoje existe muito discurso e pouca efetividade. Eu conheço 3 ou 4 executivos que estavam desempregados há 3, 4 anos atrás, que não conseguiriam uma colocação no mercado ganhando talvez nem 10, 15 mil reais, e hoje ganham 30, 40 no Flamengo. E o pior, quer dizer, ser bem remunerado, se o Flamengo tem condições de pagar e eles acham que tem, não é a questão. A questão é que esses executivos não são cobrados. O Cacau foi muito feliz quando ele disse que essa profissionalização da gestão, ela é para inglês ver. Porque o que eu conheço de gestão, e eu tive, vou falar um pouco agora da minha experiência, eu tive muitos anos no mercado financeiro, muitos anos na maior empresa de consultoria do mundo, que é a McKinsey, fui diretor da Shell, trabalhei com o prefeito Eduardo Paes no primeiro mandato dele, fazendo todo o planejamento do governo, fui coordenador do programa de governo dele na eleição de 2006, quando ele foi candidato a governador, e também na eleição de 2008, quando ele foi candidato a prefeito e vencedor, e depois eu fui, a pedido do partido do qual eu era afiliado na época, fui para Minas apoiar e ajudar o prefeito Márcio Lacerda em Belo Horizonte. Então essa é um pouco voltei para o Rio esse ano, voltei a atuar no mercado financeiro, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência realmente em toda essa parte de planejamento, gestão. Toda a minha carreira foi construída em cima disso. Então, a única coisa que eu tenho certeza em gestão é o seguinte: você tem que saber definir meta,
para os seus executivos. Primeiro, você tem que saber escolher bem os seus executivos, você tem que saber definir meta e tem que ser muito duro ao cobrar. E também muito generoso quando essas metas são batidas. Então, faz parte do nosso planejamento manter uma estrutura de executivos com um diretor-geral, com um diretor para a área de negócio, futebol, com um diretor para o esporte olímpico, um diretor do Flagávia e um diretor de gestão corporativa que vai cuidar de planejamento e finanças. Eu acho que cada vice-presidente vai ter sua responsabilidade, vai fazer uma supervisão do trabalho de cada um deles, porque ninguém como vice-presidente vai poder estar full time dentro do clube, e a gente vai precisar cobrar, e é melhor, em vez de você ter várias pessoas para você cobrar, você vai cobrar de um executivo que você vai definir metas, vai apresentar para o Conselho Deliberativo. O Flamengo é muito feliz em ter um Conselho Deliberativo muito ativo, onde a gente pode apresentar o que a gente vai cobrar de cada um dos nossos executivos. Então a gente pretende apresentar quais são as metas de cada um deles, e caso essas metas não sejam cumpridas uma ou duas vezes, esse executivo vai ter que ser dispensado e substituído. Então, o que a gente imagina em termos de gestão e de planejamento, né, no primeiro momento, que é a questão da estrutura, é isso. O conselho diretor que está aqui sentado, cada um vai ter sua responsabilidade funcional, mas eu acho que a gente vai funcionar como um órgão colegiado, onde todo mundo vai como um conselho de administração de empresa, onde todo mundo vai poder opinar e contribuir, colaborar nas áreas dos demais. Bom, falar de planejamento e finanças, né? Eu falei um pouquinho de estrutura, de profissionalismo, de gestão. Vamos falar um pouquinho de planejamento e finanças. Por que o Cacau resolveu juntar planejamento e finanças? Porque na nossa experiência, no próprio Flamengo, a gente viu que quando essas duas áreas não se comunicam, o planejamento ele é praticamente jogado no lixo, né? Que se quem planeja não tiver a chave do cofre, ou o segredo do cofre, os executivos de cada área de negócio vão gastar livremente, sem nenhuma responsabilidade sobre o orçamento que foi projetado, foi planejado. E acaba que a execução orçamentária se descola completamente do que havia sido planejado, né? A gente pretende manter uma política de superávit operacional, mas com muito mais transparência do que o que a gente vê hoje. Eu queria falar sobre alguns números do Flamengo aqui agora. Primeiro, em relação à dívida. Nunca houve uma dívida de 750 milhões. O Cacau já ofereceu a candidatura dele, já falou que deixa de ser candidato o dia que provarem que houve uma dívida de 750 milhões. O que houve foi uma jogada política, né, que é comum, né? Governos de oposição, quando assumem, tendem a falar sempre da herança maldita, da herança pesada, e criaram esse factoide de uma dívida de 750 milhões que nunca se provou, nunca foi assinado pela Ernst Young, pela auditoria que foi feita, que a dívida do Flamengo era de 750 milhões. A dívida do Flamengo, ela é uma dívida muito difícil, né, de ser avaliada, porque ela tem um componente trabalhista muito importante, tem um componente ligado a impostos muito importante, de difícil mensuração, e tem um componente que é mais fácil de mensurar, que é quanto que a gente deve para banco privado. A minha avaliação é que a dívida do Flamengo não caiu, ao contrário do que se fala, a dívida do Flamengo permanece a mesma. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se a gente consegue se expressar melhor e explicar melhor o que eu estou falando. As despesas financeiras do clube, elas representam exatamente o custo de rolagem dessa dívida. Nos 3 anos da administração anterior, a média do custo de rolagem da dívida anual era de 40 milhões de reais. Ano passado, na execução orçamentária que foi apresentada para o Conselho Deliberativo, a despesa financeira do clube, quer dizer, quanto que o clube gasta para rolar a sua dívida,
permaneceu em 40 bilhões de reais. Ou seja, não houve nenhuma redução de dívida. Se houvesse, esse custo financeiro da dívida teria caído. Houve um pequeno aumento de juros? Houve, mas nada representativo para você falar que houve uma queda. Então, eu queria primeiro desmistificar essa história de que eles assumiram, a dívida era da faixa de 400, 500, de repente virou 750, no ano seguinte voltou a ser o que era. Foi uma jogada de marketing, acho que muito bem sucedida. Eu acho que nessa coisa de relações públicas eles são realmente muito bons, mas em termos de resultado para o Flamengo, não, né? Nunca se antecipou tanta receita como a gente vem vendo nessa gestão. Ano passado foram cerca de 100 milhões de reais, ou seja, a gente está vendendo o nosso jantar para pagar o almoço. Que gestão de resultado é essa? Vou dar um outro exemplo que eu gosto de dar para a gente criticar esse trabalho que vem sendo feito, que muita gente, inclusive amigos meus, rubro-negros da minha juventude, da minha adolescência, falam: pô, mas esses caras são muito bons na gestão, eles estão limpando o clube para o clube poder dar um passo. Eu falo assim, gente, o bom gestor é o que consegue dar mais resultado com menos recurso. E o que a gente tem visto é exatamente o contrário. E eu vou dar o exemplo da nossa principal fonte de receita, da nossa maior identificação. Eu não diria que é o nosso maior ativo, porque o maior ativo que o Flamengo tem não é o futebol. O maior ativo que o Flamengo tem é a marca. É a marca de um clube de massa, é a marca Flamengo. Esse é o nosso maior ativo, que está obviamente intrinsecamente ligado ao futebol. Mas eu quero dar um exemplo do futebol. A média de gasto do departamento de futebol na gestão passada, anual, era de cerca de 107 bilhões de reais ano. Ano passado, na execução orçamentária que foi apresentada, o clube gastou 170 milhões com o departamento de futebol. Ou seja, a gente verifica um aumento de quase 70% no orçamento do futebol. E os resultados? Cadê os resultados? Aí eu vou dar outro exemplo, que a imprensa pouco fala, e o Cacau foi muito feliz no debate da ESPN, e surpreendeu o Cacau. Eu estava lá com você, eu vi a cara de surpresa dos comentaristas da ESPN. A melhor métrica, quer dizer, a melhor medida, o melhor indicador para a gente ver como é que vai o futebol do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, né? O Campeonato Brasileiro não tem bom acidente. O campeonato por ponto corrido não tem um bom acidente como é uma Copa do Brasil ou eventualmente até um Campeonato Carioca. O Campeonato Brasileiro é gestão, é capacidade de entrega, é resultado do futebol. Então vamos falar sobre esse resultado. Na última gestão, eu não estou defendendo aqui a presidente Patrícia Amorim, a qual eu tenho muito respeito e sou muito grato. Assim como o Cacau, a gente fez parte da equipe. Estou vendo o nosso amigo Depiro, que era vice-presidente jurídico. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquela equipe, tenho muito orgulho de ter ficado com aquela equipe até o final. Eu sou leal aos meus amigos, eu posso ver o barco afundando, se é meu amigo, eu vou estar junto até o final, diferentemente de outros vice-presidentes que abandonaram o barco nas vésperas e hoje são verdes, são azuis, e falam com toda pompa e circunstância sobre isso, e que inclusive atraíram o apoio da presidente Patrícia Amorim para a Chapa Azul. Mas eu não quero falar de política, Cacau, quem tem que falar de política é você, e um outro vice-presidente nosso que também eu gosto, mas que de fato era um homem forte da gestão Patrícia Amorim, que hoje está na Chapa Verde, inclusive ajudando financeiramente. Não tenho nada contra, as pessoas fazem suas escolhas, mas eu queria falar, quando eu falo desses números, eu repito, vou voltar um pouquinho atrás, eu não estou defendendo a gestão Patrícia Amorim ou a Patrícia Amorim, eu estou defendendo os resultados do Flamengo. E na gestão passada, nos 3 anos da gestão passada, o Flamengo ficou 20 rodadas, 20 semanas no G4. Terminou na zona de classificação para a Libertadores. Terminou, inclusive, em 2011, em 4º lugar. E ficou, sabe quantas rodadas na zona de rebaixamento? Na gestão passada, nos 3 anos da gestão passada? Nenhuma.
O Flamengo não ficou uma única rodada na zona de rebaixamento e 20 no G4. Agora vamos olhar os resultados dessa gestão atual. O Flamengo ficou 19 rodadas na zona de rebaixamento e 4, sendo das 19, 4 na lanterna, uma das lanternas na qual o candidato da Chapa Verde se retirou da vice-presidência de futebol, e ficou apenas 2 no G4. Então a gente está falando o seguinte, olha, uma equipe que gastava 106 milhões por ano em média, entregou isso, 20 rodadas no G4 e nenhuma na zona de rebaixamento. Uma equipe que Coutinho foi nosso vice-presidente de futebol, e do outro lado a gente tem uma equipe que, gastando 70% a mais, fez exatamente o contrário, deixou o Flamengo quase 20 rodadas na zona de rebaixamento, a gente sofrendo, e só 2 no G4. Então que boa gestão é essa? Eles gastam mais e entregam menos? Aonde a gente tem a nossa maior fonte de receita, porque o futebol, não se enganem, gente, eu conheço bem os números do Flamengo, o futebol é o que sustenta as outras áreas. A gente tem que ter, eu confio aqui no Luiz, que a gente vai ser superavitário no Flagávia. Eu acho que o Guilherme também vai conseguir um trabalho de resultado no esporte olímpico e fazer com que o esporte olímpico seja autossustentável, mas no final das contas, quem sustenta, quem paga a conta no final é o futebol. E se a gente tiver maus resultados no futebol no longo prazo, o Flamengo quebra financeiramente, e não é porque gastou mal, é porque vai perder o seu potencial de receita. E aí tem um outro agravante nesse processo, que além do mau resultado do futebol, da má gestão no futebol, que é o nosso principal negócio, a nossa principal atividade do clube, além disso, o Flamengo vem sofrendo um processo de elitização que é mortal. Eu diria assim, ele é fatal no longo prazo para o Flamengo. A gente corre o risco, desculpem quem tem esposa, marido, filhos botafoguenses, mas a gente corre o sério risco de virar o Botafogo num prazo de 10 a 15 anos, se mantiver essa elitização do Flamengo. O Cacau foi numa reunião com os grandes beneméritos, uma reunião que foi assim, fiquei muito bem impressionado com a recepção dos grandes beneméritos à candidatura do Cacau, apesar dos seus compromissos políticos, interesses e tal, onde foi mencionado, Cacau, a gente não vê mais o trem vindo de Japeri, o trem vindo de Santa Cruz, o trem vindo da Zona Norte para ocupar o Maracanã. A gente não vê mais o povão na arquibancada. E por que isso? Por causa da política de ingressos dessa gestão, que tem uma visão limitada, que olha assim, olha a receita da bilheteria, a receita da bilheteria, ela é pequena perto dos outros nossos contratos. E você elitizar o Flamengo no longo prazo, você ir para o Maracanã e você não vê o povão, você não vê o Maracanã com 80% de ocupação, como a gente viu, né, em São Paulo, na Arena Corinthians, na Arena do Palmeiras, isso no médio prazo vai fazer com que o Flamengo perca a sua identidade de clube de massa. E essa identidade de clube de massa, de torcida de massa, que garante os nossos principais contratos. O nosso contrato de televisionamento está ligado a essa marca, está ligado a essa identidade. O nosso contrato de patrocínio também está ligado. Os nossos contratos de licenciamento também estão ligados a essa marca, a essa identidade de clube de massa, de torcida de massa. O Flamengo não é o Fluminense. O Flamengo não pode ser o Fluminense nem no Maracanã e nem na gestão. E o que a gente vê hoje, me desculpem, são flamenguistas com espírito de tricolores mandando no Flamengo, onde um candidato tem a capacidade de falar que vai acabar com a gratuidade, que é contra a gratuidade, onde a gente tem um programa sócio-torcedor
que desestimula a ocupação do Maracanã, que distorce os preços, que distorce o preço de ingresso, que precisa ser completamente reformulado, e o Arnaldo está aqui para falar disso, né? Então, assim, uma gestão que parece ser suave, parece ser leve, mas que está confrontada com a Federação de Futebol, está confrontada com o consórcio do Maracanã, e isso não é bom para o Flamengo. Não que a gente tenha que ser passivo ou vaquinha de presépio diante de covardias da Federação, ou muito menos diante do consórcio, mas a falta de diálogo com esses entes, com essas entidades, que está fazendo com que a gente piore os nossos resultados no futebol. Então, assim, a meta que a gente tem que ter com um programa de sócio-torcedor, com a reformulação da nossa relação com o consórcio Maracanã, ou seja, se o consórcio sair, o Estado retomar, a gente conseguir fazer uma parceria público-privada, é fazer com que a nossa meta seja 80% de ocupação do Maracanã, todo jogo do Flamengo, custe o que custar. Vai sair mais barato do que a gente perder a identidade da gente, a nossa identidade de clube de massa. Agora é questão de você sentar, fazer conta, fazer com que o consórcio, ou quem quer que seja que comande o Maracanã, tenha uma participação no nosso programa de sócio-torcedor. É isso que a gente viu em São Paulo. Não dá para você ter um programa de sócio-torcedor desligado ou deslinkado da bilheteria, deslinkado do Maracanã. Não tem como. E é muito mais barato a gente fazer isso, gastar 100, 150 milhões, do que eventualmente construir um estádio de 500, 600 milhões e ter uma dívida como o Corinthians tem, de 800 milhões. O Maracanã tem que ser nosso, e tem como ser nosso, a partir do diálogo e da inteligência, e principalmente de uma meta clara de ocupação do Maracanã. Porque mais do que o espetáculo do futebol, existe o espetáculo da torcida. O povão tem que ter a ida ao Maracanã como um objeto de desejo, que nem para eles é comprar um tênis Nike, que é o que a gente viu também lá no Corinthians. E o sócio torcedor, ou simplesmente o torcedor do Flamengo com maior poder aquisitivo, ele não vai para o Maracanã só para ver o Flamengo jogando, ele vai para o Maracanã para ver o espetáculo que a torcida faz, e acabaram com isso. O Cacau tem as ideias dele de logística, de mudar, de tirar a cadeira na ala norte, na ala sul, que é muito bem-vindo, que é o que o Corinthians faz também, o Grêmio. Então a gente tem que, mas para isso a gente precisa abrir o diálogo, a gente tem que conversar e tem que estar aberto à conversa, e não simplesmente falar que a política de ingresso é essa, porque o consórcio existe. Mentira! A gente esteve lá. Quem define a política de preço dos ingressos no Maracanã é o Flamengo. Apesar de no contrato falar que é em comum acordo, nunca houve uma discordância do consórcio em relação à política de preço que é estabelecida pela gestão. Com o Fluminense eles têm uma relação melhor. O consórcio participa do sócio-torcedor, né? Então, assim, a gente tem como mudar essas coisas para gerar mais receita, e a gente não pode perder nunca o sentido de que o Flamengo não pode perder sua identidade de clube de massa, de torcida espalhada pelo Brasil inteiro. Então tem que haver esse link entre o sócio-torcedor e o consórcio, não o consórcio, e o Maracanã, quem gere o Maracanã, seja o Estado, seja o município, seja um ente privado. Eu falei um pouco mais sobre sócio-torcedor porque para mim é muito importante, porque o que está acontecendo hoje, no médio, no longo prazo, vai diminuir, vai fazer com que as receitas do Flamengo em outros contratos diminuam, e isso é ruim financeiramente para o clube. Bom, eu vou, já me estendi demais, eu vou encerrar a minha fala aqui agora. Primeiro, agora vai ser realmente uma fala política, e eu vou estar aberto aqui a questionamentos que vocês eventualmente quiserem colocar. Eu acho que o Flamengo está no rumo errado. Eu dei alguns números, dei alguns exemplos, e a gente precisa mudar de rota. E hoje, o único candidato capaz de fazer essa mudança de rota é o Cacau.
O Cacau é o único candidato de oposição ao que está aí. Porque o candidato da Chapa Verde, até 4 meses atrás, fazia parte dessa gestão. O que há ali é basicamente uma disputa pessoal, ou entre traídos e traidores. Eu não sei quem traiu, quem é o traidor e quem é o traído, mas o que existe ali é isso. É uma mesquinharia, não é uma visão de Flamengo, não é um projeto de Flamengo, porque para eles tudo que houve para trás foi corja. O Flamengo foi hexacampeão brasileiro com a corja. O Flamengo foi campeão do mundo com a corja. E me espanta tanta gente que construiu essa história do Flamengo hoje apoiar e se ajoelhar diante desses grandes gestores, com toda a ironia do mundo, que eu estou falando a partir de todos os números que eu dei, exemplos que eu dei aqui, né? Então o Cacau representa essa alternativa. O Cacau é o único candidato de oposição. O candidato da Chapa Verde, o presidente Bandeira já falou: olha, eu errei no futebol. Eu errei no futebol. Futebol realmente eu não tenho o que justificar. Eu acho muito ruim, né? O cara é presidente do Flamengo, o nosso maior negócio é o futebol, e ele admite que em 3 anos ele só cometeu erro no futebol. E pior, declara publicamente que não vai mudar nada, vai continuar o conselho gestor, vai continuar o futebol sem comando, vão continuar os altos salários, vão continuar as contratações mirabolantes sem pé nem cabeça, vai continuar o técnico eventualmente, pelo menos no debate ele falou que continuaria tudo igual. E o outro candidato foi vice-presidente de futebol do início de 2013, quando no ano de 2013 nós quase fomos rebaixados, até junho de 2014, e saiu da vice-presidência de futebol com o Flamengo na lanterna. A alegação dele é: eu não estava me dedicando muito, eu não tinha tempo. Quem garante que agora ele vai ter tempo? Quem garante agora que ele vai trabalhar? Quem garante agora que ele vai ter amor ao Flamengo? Porque ele não teve. O Cacau eu garanto. Não foram poucas as vezes que eu falei para a presidente Patrícia Amorim para colocar o Cacau como vice-presidente de futebol. Ele entende de futebol. Ele entende do maior negócio do Flamengo. Ele entende da maior paixão do Flamengo. E por isso eu acho que ele é o melhor candidato. Já é um gestor experimentado, como gestor do Flagávia, como vice-presidente do Flagávia, saiu com 80% de aprovação e, sem dúvida nenhuma, meus amigos, é o candidato que tem as melhores propostas. E a gente eu apresentei algumas, fiz algum diagnóstico aqui, e os nossos amigos vão dar continuidade a isso. Eu agradeço e peço para vocês, no dia 7 de dezembro, votarem no meu amigo Cacau Cota.